Começa agora mais um episódio de Uma Puxa a Outra e hoje temos a presença aqui, uma celebridade na cidade de Santos, Dani Junco. Obrigada Bom pela dia. presença. É uma alegria pra gente tê-la aqui. Uma pessoa que tem um projeto tão incrível, que rompeu as barreiras aqui da cidade e com certeza faz a diferença em muitas mulheres. Obrigada, tô Então, feliz de estar aqui também. Estamos muito felizes. E vamos começar com o nosso primeiro tema, porque a gente tem tempo, mas de repente, ó, pum, acabou. Vamos lá, síndrome da boa menina, já ouviu falar sobre isso? Você já engoliu sapo só para agradar alguém? Mulheres crescem com a ideia de que precisam ser gentis, calmas, educadas. Mas será que isso ajuda ou trava? Você já deixou de se posicionar para manter a boa imagem? Vivi, começa aí, vamos puxar. Olha, falar desse assunto sempre é uma beleza, porque traz muito da ideia do que é o feminino, né? E quando a gente tá falando de mulher, sim, a gentileza faz parte do feminino, a boa menina faz parte do feminino, tudo isso são características do feminino. O que vai fazer diferença é quando usar, onde usar, com quem usar. E como você usa isso de maneira intencional. Então, assim, sim, lógico, claro que muitas vezes a gente tem que buscar essas características dentro da gente, para a gente, inclusive, ter esse posicionamento mais leve, mais sutil, mas isso depende aonde for. Se você estiver num ambiente muito masculino e usar essas características, você não vai ser levado a sério. A real é essa. Então, a gente num ambiente masculino, principalmente no empreendedorismo, no workaholic, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas características são, inclusive, dadas como fraqueza. Uau! Fraqueza da nossa parte. Então, tem que saber aonde usar, com quem usar e como usar isso. Como diz, no tanque de tubarão, não sangre, senão você vai ser comida. Então, num lugar onde a energia masculina exige desse posicionamento, o feminino tem que ficar ali, ó, vamos guardar, vamos usar apenas com alguns toques. Agora imagina, se a gente tivesse sentado aqui nesse sofá, sem sermos gentis, sem sermos com esse brand mais feminino, estaríamos aqui berrando, gritando. A gente tá. A gente tava e tivemos que mudar para poder começar a gravar. Então a gente teve que mudar a energia. Então é sobre isso, não é que seja bom ou ruim. A gente só precisa saber usar na hora certa, com quem e nos lugares mais apropriados. Acredito que esse seja o ideal. E você, Dani, o que você pensa? Eu acho que eu penso num outro lugar. Não, acho que tem um outro prisma, né? Eu hoje me mantenho com a minha forma de pensar em qualquer ambiente, dependendo da cor que ela tá no ambiente, ou quem tá lá. Eu acho que, principalmente quando a gente vai falar de dinheiro, as energias, eu não entro nesses assuntos, assim, eu acho que nem entendo direito, então acho que não vou me aprofundar. Mas eu acredito sim que a gente tem que dar o tom, a narrativa, e o volume de fala de acordo com o que você quer que seja extraído daquela situação, né? Então eu acho que é mais um pouco de inteligência emocional de se estruturar. Então, se você vai chegar num lugar novo, por exemplo, depende se são homens, se são mulheres, tem que entender que você tem que escutar um pouco mais, perceber as regras do ambiente, entender como é que você entra. Então, eu acho que, para mim, é um pouco mais de, eu chamo de inteligência social, assim, né? Como é que você vai construindo a sua autenticidade. Então, hoje eu consigo contrapor algo, ou botar minha opinião, ou sugerir um outro prisma, independente do que está acontecendo. Se são homens, se são mulheres, se é azul, se é branco, amarelo, rosa, para mim não faz muita diferença, né? E aí você vai colhendo dores e sabores e coisas maravilhosas, assim. Mas eu, graças a Deus, eu acho que já fazendo isso muito ao longo da vida. Eu acho que com a idade que eu tô, que eu conquistei, eu já tenho também o poder de não precisar mudar muito para nada, entendeu? Então, sem muita preocupação também com o que vai acontecendo depois. Mas eu acho que quando tá falando de dinheiro, assim, para hackear o sistema é uma verdade, né? Então, você precisa saber com quem você tá negociando, né? Então, se a pessoa na negociação, ela é um pouco mais a líder ali, e vai ter que passar com ela, então você tem que, né, hackear o sistema, né? Então, como é que você vai passar por essa pessoa? Como é que você vai dar o tom? Porque se no final daquela jornada da conversa eu quero cheque, então é para ele que eu vou me direcionar. E ponto. E não dá pra ter uma postura muito passiva nesse caso, né? Porque se você dá, se cara, coloca... dá. Eu acho assim, assim, eu tenho meus valores, as coisas são negociáveis. Então eu guardo isso aqui num potinho. O resto tudo é negociável. Então, eu vou usando de outras táticas, né? Eu choro em reunião comercial. Já chorei várias vezes, já me emocionei, achei foda o cheque que chegou. Falei, caraca, obrigada por me dar essa oportunidade, me emocionei, assim.
a gente vai pra outro lugar com o Butimami. Eu já fiquei muito brava, já levantei, já saí. Então, assim, isso, de novo, vai acontecendo prós e contras, né? E aí você vai colhendo esses lugares. Eu falo não com muita facilidade, né? Uau. Então... Já foi um tema isso aqui, né? Não, se vocês me disserem não também, não em sim pra mim é a mesma palavra. Vai pra mesma caixinha, obrigada, eu nunca acho que é pessoal, né? Ingrata, menina, não acho nada, eu acho que você que sabe fica melhor pra você. E se meu sim, for facilitar a sua vida, dificultar a minha, a resposta é não. Na hora, não, obrigada, sim. Então, a Agnes me ligou ontem, Dani, eu tava morta, né? Foram 10 horas de evento ontem, mas ela é minha amiga, fechada comigo. Eu falei, amiga, dá um tempo, pô, lógico, sim, vamos. E aí chegou aqui, conheço vocês, vão saber quais novas coisas que vão acontecer. Então, para fechar aí minha fala, eu acredito que tem muito poder na vulnerabilidade, na autenticidade, assim, se você souber a hora certa de colocar, né? E eu acho que tem a ver também com a fase da vida. Então, Sim. não é o tempo inteiro que a gente tá assim, o tempo todo, lógico, né? A gente nesse momento que eu tô agora, eu consigo hoje dizer sim, dizer não, levantar e ficar, graças a Deus, a hora que eu quiser. Muito difícil, Inclusive, porque, assim, acho que todo mundo me rotula até hoje, né? Assim, Ju boazinha, essa questão. E quando a gente vai para uma negociação... Mais ou menos. Isso, porque a gente tem que saber colocar, né? Eu acredito que, às vezes, as pessoas se surpreendem até com os meus nãos, né? Porque, poxa, a Ju tem aquele estereótipo de que ela que vai fazer, né? tudo e que tá tudo ali. E hoje, com a maturidade, né, com essa questão da gente olhar para si e saber que ser gentil não é dizer o sim, né? Então, se vai me abalar especificamente a minha pessoa ou até a minha rotina, hoje eu sei muito bem colocar um não. E eu acho que tudo depende da forma, né? Eu não preciso dizer um não, que aí talvez a gente até... Porque assim, eu posso dizer um não e ali tá sendo gentil com aquele não, né? Eu acho que a forma que a gente se expressa ali no nosso dia a dia, na nossa rotina, com quem a gente convive, e eu acho que acredito que a palavra-chave é a comunicação, né? Tem um texto padrão, inclusive. Você tem um texto padrão? Tenho. Não, obrigada. Acredito que é uma prioridade para você, mas nesse momento, no planejamento que eu fiz para os próximos 6 meses, ele não conseguiu colocá-lo na minha prioridade. Então, assim, o projeto é incrível, você é incrível, não tem nada a ver com isso, mas eu não elaboro, não. Então, não fico elaborando, não, né? Não por isso, não por aquilo. Faz não. muito Justificando, sentido, né? Não, entendeu? É prático, Aí, né? se a pessoa depois vai falar na rede social, vai falar com as pessoas, caraca, aí cada um tem seu desafio, né? Eu só... Você segue o seu. Ué, mas o não é gentil, né? É não, isso. obrigado, o projeto é incrível, você também, mas ele não faz parte do planejamento dos próximos 6 meses, não consigo colocar essa conversa, esse café não vai acontecer. Perfeito. E... Eu preciso maturidade. Né? Desenvolver, né? Assim, quando eu pensei no tema, eu falei assim, a gente tem muito isso, tanto no lado familiar, né? Quando Nossa, isso é mais difícil. Né? Você tem que fazer ali ser boa menina para ter uma boa vista. Ainda mais quando você está conhecendo alguém, quando você está começando um relacionamento, você tem que se mostrar uma menina mais legal, né? Agradável. Agradável, gentil, como você falou. E ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho é mata-mata todo dia, né? Então, você tem os momentos que eu acho que tem os momentos que eu consigo fingir que eu sou uma boa menina. Não fingir, né? Porque eu sou. Né? Você é maravilhosa. Mas entrar, né? Entrar nessa energia, nesse comportamento. Entrar nesse né? comportamento, mas também tem os dias que você tem que falar não. Tem que entrar na reunião e falar não. Mas é um Isso livro, não. tá? Chama Essencialismo, é uma técnica, né? Você faz 3 perguntas quando a pergunta vem pra você mesma, né? Daqui a 1 ano, esse não que eu dei vai me importar? Pronto, aí já cai 90% das coisas. É verdade. Você fala, então, é um não frouxo, é um sim frouxo, assim, sabe? Eu vou fazer, mas... Não era bem isso. E o que é um sim frouxo? Esse sim que eu vou dar está conectado com o que eu quero pra mim, ou pro meu corpo, ou pra minha saúde, ou pro meu filho, ou pro meu dinheiro? Puta, não tem nenhuma conexão, não vai me ajudar em nenhuma coisa, ou pro meu amor, ou pro casamento, nada. Não, de novo. Aí você vai começar. Aí 90% ficam nesse lugar. Esse sim que eu vou dar vai me aproximar da minha meta financeira, da minha meta. Não, então não. Então, assim, eu acho que isso. A gente não tem tempo de. Estamos aqui, 13 minutos, já faltam 3, né? Então, já acabou. Então, assim. Mas é exatamente isso. É. Tem uma coisa interessante, né? Quando eu montei a pauta, eu estava estudando o tema, eu vi um recorte de uma entrevista da Gabriela Prioli, e aí ela fala que fizeram um teste, um experimento, que mandaram um currículo
de 2 pessoas e colocaram o nome de um, eu não lembro os nomes, mas era assim, tipo, Harry e Hillary, por exemplo. Era exatamente o mesmo currículo, com as mesmas experiências, e aí falava um pouco das soft skills de cada um, então a personalidade, o posicionamento deles. E aí, todo mundo gostou, mas na hora que perguntaram com quem você gostaria de trabalhar, o do homem ganhou, assim, 90%, e ninguém queria trabalhar com ela. Por quê? Porque achavam que ela seria uma pessoa insuportável de trabalhar por ter uma postura mais agressiva, né, mais pontual, então, olha, idênticos, só trocaram o nome. Numa mulher pode ser assim, Exatamente, né? então quando a pessoa, eles olharam, como é que a gente interpreta isso? Talvez, né, pensaram, uma mulher que se posiciona muito, deve ser uma pessoa arrogante, uma pessoa irritada, que, né, que tem uma postura muito firme ou muito rígida. Não vai conseguir trabalhar no grupo. E aí, para o homem, isso caía perfeitamente. Bem, né? Exatamente, isso veste super bem. E para a mulher, aquilo já não faz parte. Não fazia parte. É muito estranho ainda, porque isso acontece entre nós também, né? Quando a gente tem uma mulher um pouco mais assertiva, e é o meu caso, eu tenho 1,80 m, sou assertiva, né? Pragmática. E assim, isso causa medo. Eu tenho, assim, a gente parece que só causa medo nos homens, né? As pessoas parecem. Não, nas mulheres também é complicado. Então, quando a gente vê uma mulher, por exemplo, eu quando vejo uma mulher, cara, sabendo o que ela tá fazendo, lá no palco dela brilhando, e ela falando o que ela faz, eu fico, pô, mana, pô, vai, gata, é isso aí. Eu vejo uma mulher com asas, eu quero ser amiga dela. Durante muito tempo, essa construção não foi assim, né? A gente olhava e falava, nossa, você acha essa menina, você acha? Durante muito tempo, não. Ainda é. Tá num processo de melhora. Mas não é. Aí, às vezes, se eu vou pra esse lugar que a gente é construído na gente, eu falo, Dani, rapidinho. Eu falo, não, a mana tá certa, ela tá segurando a mulheres ainda dela. se sabotam muito. A gente, nós mesmas, né? E a nossa colega, a nossa parceira que tá no corre dela. Então, eu acho que só pra também não deixar, porque também parece que é os meninos e as meninas, né? Eu acho que os grandes machismos que eu senti na minha vida e o que eu fiz também, muitos passaram por mulheres mesmo, né? Porque a gente também tá se defendendo de muitas coisas. Aí vem outro bloco de conversa. Mas é muito legal saber que o currículo provavelmente está sendo analisado por uma mulher também, né? Então, acho que... Então, era um grupo, né? Um grupo 50-50, né? Nesse caso, 50% mulheres, 50% homens. E é muito interessante essa discussão. Vai longe, né? Se a gente for entrar aí em outros vieses, mas acho que foi muito quebra de gelo. Foi muito quebra de gelo. A gente geralmente fala, né, que o primeiro bloco é o quebra-gelo e eu acho que rendeu bastante. Mentira, gente. Elas estavam super aquecidas. Elas estavam aqui quentes. Bom, então a gente encerra esse primeiro bloco com esse tema e volta daqui a pouco, quando a Dani vai contar aqui pra gente um pouco do projeto, um pouco do que vem por aí e da onde surgiu o Bitumami. Fica com a gente que uma puxa a outra volta já. Gente, vamos voltar aqui agora com o tema Mulheres versus Culpa. Essa frase, ela é da nossa convidada, eu peguei numa entrevista dela. E eu vou replicar ela aqui e depois ela vai comentar um pouco sobre isso, que eu acho que foi daí que nasceu tudo. Percebi que tem uma coisa em comum entre todas as mulheres, a culpa. É algo criado, construído e que não ajuda em nada. Conta pra gente, Dani, um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre tudo. Claro, acho que culpa é uma ferramenta de obediência, né? Então, se você mantém o outro sob o jugo da culpa, é que você quer que ele faça outros movimentos que não que ele esteja fazendo. Então, é muito simples. Você fala, nossa, mas já vai voltar a trabalhar? E aí, por quê? Porque se eu não estiver aqui, a casa vai tomar outra dinâmica que você não quer que eu vá? Porque qual o motivo dessa fala? Nunca é altruísta, né? Sempre é um motivo do outro. Então, pra mim, uma culpa é uma ferramenta de obediência e não vai ajudar ninguém. Nem o relacionamento, nem a casa, nem o trabalho, nem o filho. Não tá ajudando ninguém. Você não fica nem mais rica, nem mais bonita, nem mais esperta. Você só fica mais culpada. E eu não tô entendendo onde que vai chegar esse sentimento. Mas ele existe, tá lá no Divertidamente, mas ele foi bem construído mesmo. Eu falo que se merece um bonequinho no Divertidamente, é uma emoção que merece ser analisada, né? Fica a dica, hein, gente? Próximos. E eu engravidei, na verdade, a Bitumami não nasceu da culpa, ela nasceu da solidão. E eu acredito que a gente pode ser muito amada e se sentir muito sozinha ao mesmo tempo, né? Parece dicotômico, mas não é. E eu me senti muito sozinha, grávida, minhas amigas não eram mães.
nem no mercado de trabalho onde eu estava. Sou farmacêutica de formação, sou neurocientista. Temos duas farmacêuticas aqui no... Eu formei em Santos. Só com culturista, por isso que eu falo de medicina chinesa. Ai, do Yin adoro. Yang, entendeu? Adoro. É isso, é por isso da onde vem. Adoro! Ó, a Dani volta, gente. A gente vai fazer outro tema, Ai. né? No próximo. E aí, eu fiquei muito grávida lá, quase 8 meses, assim. Eu fiquei muito ansiosa, tentar entender o porquê que eu tava sentindo, tava com uma angústia muito grande. Eu perguntei pro meu filho mesmo. Eu falei, filho, qual é que é, cara? Eu não tô feliz, não tô gostando dessa situação, eu tô com medo da onde, né? E eu sinto que veio uma pergunta dele, assim, que tá no meu livro, devia ter trazido, que chama, mãe, por que você trabalha? Eu acho que eu nunca tinha parado pra perguntar por que eu trabalhava, por que eu fazia o que eu fazia. E eu não achei nenhuma resposta, aí eu coloquei na rede social, tava doendo demais em me equilibrar a vida matéria profissional, porque eu entro na LinkedIn, todo mundo feliz. LinkedIn, Há 10 anos atrás, ninguém falava das suas companhias, dos seus cargos, né? Hoje não, né? As pessoas se posicionam. Aí eu olhava pro grupo de mães, todo mundo amava os seus filhos. Eu não tava gostando nem de uma coisa nem da outra. Você não se pertence a lugar nenhum. Eu olhava e falava, cara, isso aqui não tá certo. Não, e é muito bacana que você fale isso, porque as pessoas, quando vão engravidar, elas acham que vai ser aquela criança da novela. Não, eu olhava aquilo Tudo assim e falava... perfeito. Eu falo assim, no dia do parto, você ficou feliz, você nasceu? Eu falei, ainda bem que você nasceu, porque eu não aguentava mais. O pior momento pra mim foi meu parto, a gente pode chegar nesse lugar, assim. E aí, o mais interessante, quando eu coloquei isso, eu falei, vamos tomar um café? Preciso conversar com outras mulheres que estão assim como eu, né? Eu esperava 4 pessoas, foram 80. Uau. E eu gosto de deixar primeiro uma dica, assim, cara, o que vai salvar as mulheres é o repertório, é estudar. Então, quando elas chegaram, eu não estava perdida, porque eu sou cientista social, eu olhei aquela situação, era um fenômeno social. E era um fenômeno social que eu passei a me dedicar a estudar nesses 10 E ninguém anos. falava, então, né, Dani? Porque imagina, Não, porque você fez um movimento que atraiu Não, isso mas é como tudo. ela falou, ela entra numa rede social e vê todo mundo feliz. Eu lembro muito Não, eu tô doida. bem. Eu lembro muito bem, assim, de uma cena, uma foto que me marcou muito, que era eu de piranha no cabelo, de manhã, sem tomar banho, com a criança lá mamando e tentando mamar, e o leite não vem, tudo complicado. De repente eu vejo Gisele Bündchen escovando o cabelo, a criança mamando, todo mundo lindo, maravilhoso, e ela plena. Aí você sente o quê? Fala, Frustrada, não vou falar né? que eu não me sinto bem, porque eu não encontro ninguém pra conversar desse jeito. Claro. Vão achar que eu não gosto, né? Vou achar não- que eu sou louca, né? Então, Alguém assim, pra validar a sua dor é uma das coisas mais poderosas que tem. Tipo, te entendo, tô fechada Sim. com você. Que foi o que aconteceu naquela sala. E esses 10 anos eu me dediquei a estudar cientificamente a transição de carreira das mulheres depois da maternidade. E a Bitfame nasce nesse lugar, hoje dessas 80, que é das primeiras, são 200 mil na nossa plataforma. E a Bitmami nasce dessa potência de entender as transições e os caminhos. E eu, como profissional, nasço da vontade de construir e criar comunidades muito apaixonadas para que elas saibam para onde que elas vão e não vão mais sozinhas, né? Então, depois desse período da Bitmami, que a gente vai tomar muito tempo, mas só para fechar, eu acredito que os 3 pilares que a gente montou em torno dessas mulheres, que é educação, capacitação, né? Então, eu acho que a gente só consegue ganhar, assim, o grande mote da Bitmami é a liberdade financeira. Tá. Que é a única liberdade que eu acredito. Eu também. só acredito na liberdade financeira. Qualquer outra liberdade, pra mim, ela é tolhida. Você pode imaginar o que você sonhar, mas se você não tiver liberdade financeira, você não Não acompanha. alcança. Você pode pensar no que você quer outro filho, mas se tiver liberdade financeira, a decisão é só sua. Então, a decisão, ela é escassa, né? Então, ela é porque você tem que tomar essa decisão. Sim. Né? Então, eu acho que é por isso que a gente briga lá na Bitmami, para que as mulheres sejam líderes e livres economicamente e tomem decisões conscientes sobre si e sobre sua família, né? Então, é isso que a gente faz lá. mas eu acho que o mais importante de tudo é você abrir esse canal, né? Porque, como eu falei, na hora que você tá ali envolvida com essa maternidade, que é uma coisa complicada também, não é tudo simples, tem gente que tem facilidade, tem outros que não, e é normal, mas a partir do momento que você fala e que você é escutada por alguém, a gente consegue discutir, e aí, ó, quanta gente tá nesse grupo E aí. as pessoas colocam as duas coisas numa caixa. Então, se você é feliz na carreira, você não é feliz no casamento, né? Às vezes eu faço umas postagens, eu sou casada, tenho uma família super estruturada, meu filho é incrível, minha família... E aí, toda vez que eu posto alguma coisa, eu sou feminista, me posiciono assim, acredito nas leis, acredito nas coisas que a gente precisa fazer, o mundo é desigual. E aí, quando eu olho, e aí fica sempre parecendo que é uma coisa ou outra, sabe? Eu não posso ter um parceiro, ser feliz no meu casamento e ficar sempre com a minha família e na minha igreja, inclusive, é muito louco isso. Eu sempre tô do outro lado, assim, né? Então, é muito importante dizer que a nossa luta aqui, a gente tem escolha, sabe? Eu quero que a mulher escolha não ter filhos. Não tenha, porque eu falo, não tem, gata, não tem que você vai... É uma tatuagem na cara, você quer? É isso.
É um Aqui, ó. tema que a gente já falou aqui, né? Até porque eu e a Juliana, a gente não tem filhos e não tem filhos por A gente opção. sempre escolheu não Mas ter. tem, Exato, tem um julgamento entendeu? muito grande, né? Pois é. As pessoas julgam, mas você vai abdicar disso, desse amor. Que é E isso? se eu soubesse o que era, eu também não teria. Hoje eu não me posiciono assim, eu falo, não faz não. E tudo bem falar isso, não é porque você não ame seu não, filho e eu ele não seja amo a coisa mais ele, importante da mas sua vida, mas se pudesse, com certeza. é não, avaliar não é friamente. arrependimento. Mas se eu fosse descrever de novo o filme da minha vida, assim, do que eu Não, pudesse fazer, deixasse tem de um- fazer, só tenho Eu também, é um e isso. E a taxa de natalidade mudou. Em 1940, a gente tinha mais ou menos 6 crianças por família, né? Hoje a gente tem 1,6, você vai falar assim, mas é estatística, né? Então, assim, a gente tem muitas mulheres migrando para um único filho. Eu não querendo nenhum. E por que vocês acham? É só porque eu não quero ter filhos? Não, a sobrecarga é um negócio. Você a olha conta, aquela sobrecarga, situação lá, tudo. 11 milhões de mães solo no país. É um absurdo. 5,8 milhões de crianças não têm o nome do pai. Os homens não se posicionam financeiramente, emocionalmente, e obviamente que não são todos, mas a estatística tá Mas aí, é o uma número grande esse. maioria. Ou quando põe dinheiro, não põe cuidado, porque eu só... Se vocês olharem outro, gente, se né? vocês forem na minha rede social, é um barato lá, tem 500 comentários, porque o macho, a fêmea, a biologia, que não faz o menor sentido na ciência, se é ciência, entendeu? Nenhuma de nós foi feita para isso, nasceu para. Eu sou cristã, eu vou na igreja lá, cara, e eu falo, parem com essa baboseira, entendeu? As pessoas, elas biologicamente podem fazer qualquer coisa a não ser gestar. O restante tirou lá, trocou fralda e biologia. Me poupa. Ai, a mulher nasceu pra trocar fralda? Que horas? Quem que falou isso? Deus falou, mulheres, trocais as fraldas. Tá lá dos nas seus filhos. características da mulher. Faz o menor sentido. Então, assim, eu só gosto de trazer esses dois lugares, porque fica parecendo ou a gente é uma coisa, ou a gente é outra, e não é verdade. É muito doido isso, porque a gente tá em 2025, semana retrasada. Marido de uma amiga minha, ele perguntou, mas você não acha uma decisão egoísta? Pra quem? A minha É a resposta culpa novamente ali. Ele tá falando da culpa, né? Tá colocando a culpa você novamente não em acha uma alguém. decisão egoísta? Eu falei, Tá te eu culpando. acho que é o contrário. Você acha que o mundo tá caminhando pro melhor ou pro pior? Egoísta seria eu, de querer pelo meu próprio, só pela minha simples vontade, né? Querer colocar mais uma criança no mundo. Poxa, eu não tenho vontade, não tenho, né? A minha resposta, pessoal, sei seria assim. Eu quero acordar às 4h30, mas porque eu quero acordar, Mas eu isso quero é dormir, egoísmo? não. Que seja, estou escolhendo. É a minha escolha. Eu não quero ser acordada por alguém. Eu tô escolhendo. As mulheres têm que aprender a devolver perguntas desconfortáveis. Não responder. Não tem que responder nada pra ninguém. Se a gente faz uma pergunta desconfortável, responde com outra pergunta. Egoísta por quê? Deixa a pessoa lá. Ela vai, né? Por quê? Por quê? O mundo precisa. Pro mundo precisa. 8 bilhões de pessoas no mundo, mais da metade passando fome. O mundo precisa de mais gente pra quê? Mas por que você chegou nesse raciocínio? Mas de que jeito? E aí deixa a pessoa se embolar. Entendeu? Não respondam. Perguntem, devolvam uma pergunta desconfortável. Vem uma pergunta Vai desconfortável. ficar essa lição aqui pra mim, Deixa porque ela eu, Dani, desconfortável. até nem falei muito Deixa do bom menino, essa- mas eu não tenho bom pra nada, né? Deixa ela ficar É desconfortável. pessoal, se a pergunta é pessoal, deixa a outra pessoa desconfortável. Nossa, mas você não casou? Por quê? Por que você casou? Uma vez, sobre assim, Adorei. seu marido não se importa que você viaje tanto? Por que o seu se importa? Eu aprendi, vou levar Gente, pra olha, vida Ó, isso. tá no Pronto, estúdio e aí, aqui, estúdio, tá? Adorei. Porque a gente tem que levar pra vida. Por que o seu se importa? Tipo, vai na beira da conversa. O meu não gosta muito. Então essa bagagem é minha ou é sua? Não tô entendendo. Você quer conversar sobre o quê? Você tá chateada? Aí a menina chora. Gênio desconfortável. Olha, gente, temos uma lição aqui desse bloco. Se Se alguém sentir quiser te desconfortável, dizer, se você faça ela ficar desconfortável. Exatamente. Devolve uma pergunta desconfortável, entendeu? Então é isso. Gente, eu vou trazer aqui o Puxa do Insta. A gente tem 2 minutinhos, mas é só pra trazer o tema e depois a gente volta nele. Recentemente surgiu uma polêmica aí envolvendo o filho da Angélica, que é a namoradinha dele, e ela se posicionou na internet falando: ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes, e como mãe foi doloroso ver como isso tudo se espalhou. Cresci como uma pessoa pública, desde criança convivo com o olhar constante dos outros, às vezes curioso, outras vezes duro demais. Gente, pra mim isso foi tão, complicado, assim, não dá pra entender. Era uma adolescente fazendo coisa de adolescente, sentindo ciúme do namorado, e aí torna-se uma polêmica gigante que bate o top trends da eleição do Papa. Então, o que tá acontecendo, gente? É que o mundo gosta de fofoca, a real é essa.
Isso é fofoca, isso é uma certa fofoca. E acredito que a sociedade, principalmente os brasileiros, amam fofoca. E tudo que gera essa sensação de, olha, estamos falando da vida do outro, além do mais, isso é péssimo, né? É que eu achei tão surreal um julgamento de pessoas adultas, né? Fofoca. Em relação a crianças, gente. Eu não sei quantos anos tem, 15, 16, lá, talvez. Mas, enfim, são crianças ainda. E um julgamento duro, né? E uns pensamentos, ai, mas você não viu? Eu perdi a trend, mas pra mim, Mas é falar do fofoca, isso outro fofoca. falar do outro é uma alienação à sua própria mediocridade, assim, sabe? É isso aí. Eu não me alieno falando do outro, e toda vez que eu vejo que eu tô fazendo isso, eu lembro quão mediana eu posso ser nesse momento e eu solto, sabe? Então, falar do outro é só se alienar, né? Essas pessoas estão lá se alienando, né? Falar dos filhos da Angélica, não sei o quê. E ser irresponsável, né? Porque adolescente come essa pilha de outro jeito, né? No outro Exatamente. lugar. Não sei como é que não sei o que aconteceu, mas assim, certeza que elas não estão bem. Então, Eu vou só pra contextualizar, né? O que aconteceu? O menino tinha uma namorada, é um dos filhos dela, acho que é o do meio. E ela sentiu ciúme, acho que de uma outra garota, e falou: ai, a fulana adicionou meu namorado Comentou, numa outra rede Foi no social. comentário. Adolescentes, sabe? Nada normal. relevante assim no mundo. Adolescente, tem adulto que faz isso, né? Então, e aí é endossado por adultos, né? Peraí que a gente já volta nesse tema. Fica aqui com a gente, uma puxa a outra, volta já. Voltamos com uma puxa a outra, com o nosso puxa do Insta, que foi uma polêmica que rolou recentemente, sobre o filho da Angélica com a namorada, que teve, né, um posicionamento a respeito de uma menina, sentiu ciúmes, comentou na rede social, e aí começou um clamor nas redes sociais, querendo o posicionamento da Angélica a respeito do caso todo, por ela ser uma pessoa muito reservada, então as pessoas queriam cobrar essa opinião dela. E aí fica a pergunta para vocês, né, gente, o que a gente faz, né, mãe de adolescente, rede social, não dá para tirar telefone dos filhos, o que a gente faz nessa situação? Porque não vejo nada de errado no que aconteceu. Uma menina imatura que está sendo julgada, né, pedificada aí na internet. Mas pegando o que a Dani falou até no final, ela quis se expor, né? Então a gente fala para um público enorme. A gente não sabe para quem a gente está falando, se a rede dela é aberta. E ela é namorada, o namorado é filho da Angélica, que é uma figura super pública. Isso ia reverberar, não tinha jeito. Então, Poxa, mas assim. 16 anos, Kelly, você acha Mas que eu acho que as pessoas têm que julgar também dessa Não, maneira? não que tenha que julgar dessa maneira, mas você se coloca ali para ser julgada. Esse cenário, né, Você propício, abre, né? você se coloca num cenário em que as pessoas vão te julgar. Então, Não sei se ela teria a inocência, talvez ela não esteja preparada Isso para aí. isso, mas assim, hoje em dia, e tem adolescentes que têm um duplo perfil, né? É o perfil que a mãe e os pais podem saber e o perfil que eles falam com os amigos só. Então tem um submundo aí, e aí a gente tem que ficar atenta, conversar e tudo, mas é difícil, né? Porque eles vivem nesse meio, eles já nasceram, eles já cresceram com o celular na mão. Então é complicado você restringir, e a cada vez mais. Tem namorada, vai falar com a namorada, vai falar com os amigos, vai criar grupos. Eu acho que é Então- muito privilégio na cabeça, assim. Se tivesse todo mundo no corre fazendo menor aprendiz, não tava ninguém aí sofrendo. É Então, verdade, acho que é muito tempo, verdade. muito privilégio, entendeu? Todo mundo rico. É muito maravilhoso ter. Eu adoro TikTok, né? Eu não produzo pra lá, não aprendi como produzir pra lá ainda, mas eu acho uma ferramenta muito poderosa. Se o seu algoritmo é bom. A Lídia Zottini, que é uma futurista maravilhosa, minha amiga, ela fala que conheça a ti mesmo, o algoritmo vai, né? Então, assim, o seu algoritmo é reflexo de quem você é. E graças a Deus, o meu é bem treinadinho, né? Então, quando a gente olha, e a menina, e eu não vi isso aí, mas agora eu tô tentando lembrar, e eu vi uma menina preta num vagão de trem indo pro trabalho, né? E aí ela escreve assim, e ela se mostrou no trabalho, segurando lá, e ela escreve: você sabe o que tá acontecendo? Agora eu lembrei, agora eu saquei o que é. Você sabe o que tá acontecendo com o filho do não sei o que, não sei o que. Ela bota isso, ela fala: eu não, né? Tipo assim, porque eu não tô com Porque é tempo outra pra isso, né? realidade. Então eu acho que se as crianças estivessem fazendo projeto social, estivessem se envolvendo em outra coisa, usando o privilégio e a voz dela pra fazer outra coisa, não tava ninguém fazendo mexerico na internet e falando de namorado. Então eu sinto que é uma internet privilegiada a qual eu não faço parte, não quero conhecer nem saber, assim. Então pra É mim muito eu acho louco, que esse é o meu papel. porque as pessoas consomem, né?
Consome, Tem o caso aí, mas né, se eu precisar fazer isso pra... pra sobreviver, pra ganhar dinheiro. Não, minha filha, morro pobre, porque eu não vou fazer. A única vez que eu fui... Tudo bem, deu quase 3 milhões de views, que eu fui cair na besteira de comentar um negócio desse com esse povo de internet que faz jogo do tigrinho, essa palhaçada, foi no dia que outra palhaça lá, eu falo palhaça porque o que ela fez foi um absurdo, ela e o marido dela outro palhaço também, que pode gravar e botar na internet, não tô nem aí, né, que ela infelizmente perdeu o neném, aí pegaram o feto, gravaram, Nossa, colocaram isso na é um internet. absurdo. Jura, gente? Foi a única hora que eu não sei porque eu fiz isso, que eu fui comentar. Gente, pelo amor de Deus, a morte de um bebê não se faz isso na internet. Aí estourou minha bolha, foi quase 4 milhões de views, e aí, vocês imaginam, né, o que aconteceu na minha internet. Eu sou zero faço isso. Foi aprendizado, nunca mais. Falei, nunca mais eu mexo nesse vespeiro desse povo. Mas é que chega uma hora alguém tem que contrapor essa internet maluca, né? E aí... Então, pra mim, eu acho que elas tinham que estar pegar essa galera e levar pra uma ONG num país que tá precisando igual o nosso e fazer o povo trabalhar. Na verdade, eu acho que é falta de carteira assinada pra esse povo aí. É falta de ser útil, né? É falta de ter uma total. utilidade, Que né? você tem tempo? Eu adorei esse vídeo dessa menina. Esse é um contraponto. Faz bastante sentido, né? Perfeito. Entendeu? Se fosse meu filho, se fosse Angélica, eu ia falar, vai trabalhar, cambada. Vai Mas falar. E a fofoca, ela não é algo de hoje em dia. A fofoca é um Intrínseco ao ser comportamento. humano, né? É um comportamento ruim desde a antiguidade, desde todo o aspecto, né? Então, a fofoca, inclusive, ela é uma dos comportamentos de energia mais medíocre, né? Abaixo muito da mediocridade. Quem fofoca não cresce na vida. A real é essa. Quem tem tempo pra Porque fofocar... tá perdendo energia, vendo a vida do outro, vivendo o problema do outro e tá deixando de viver o dele. Tem um livro que chama Os 4 Compromissos. Aliás, fica uma dica da vida, assim. E um primeiro compromisso que você tem que fazer chama Seja Impecável com a Sua Palavra. É um livro religioso, inclusive. E ele fala que ser impecável, não pecar com a palavra, porque a palavra é feitiço, ele fala. É mesmo. E aí, para as mulheres, nós todas, né? Às vezes a gente fala, você é feia, você é incapaz, você é burra, você é isso, você é aquilo, e você introjeta em vocês feitiços, às vezes nos filhos, né? Você é lerdo, você é burro, você... E aí a palavra é feitiço, gente. Quantas vezes já ouviram um negócio que você ficar a semana inteira assim, ó? Então, assim, eu acho que ser impecável com a palavra, e é muito difícil, tá? Não que eu não pegue uma fofoca, não tô longe disso, mas assim, eu tô querendo dizer assim que não pecar com a palavra é um negócio muito poderoso. Porque a palavra é feitiço e ela entra na cabeça do outro, e aí eu não quero ser responsável por essa feitiçaria, sabe? Então, eu acho que é isso. Então vamos pro caderno de perguntas, gente? Fica mais leve o tema, mais tranquilo. Vou começar com a Ju. Ju, faz mal, mas eu gosto. O quê? Nada, não faz nada. Vocês vão me encher o saco. Aí, chocolate Mas- meia marca. A Ju é linda mesmo. Chocolate 90%. Na verdade, assim, eu vou dizer porque esses dias eu fui num médico, né? E aí ele falou, Ju, quanto tempo você se exercita? Quais os dias? Eu respondi, todos os dias. Ah, não, ela não vai falar que ela faz. Você exercita demais, não. Não, você vai falar que você exercita demais, é isso? Ah, entendi. Tem É que é por mim descansar, né? também. Fala pra ele que você tá. Mas eu gosto, gente, não é? Vocês já sabem disso. Sim, a gente sabe bem. Mas não faz mal. Então, mas por exemplo, a gente quando 40 a mais... Ela me fala isso pra mim. precisa, Ela me fala isso pra mim. o corpo também precisa de descanso, né? Então eu preciso respeitar esses processos, eu não aguento a cara dela. Eu vou responder porque chega, né? Eu gosto de Cheetos. Cheetos faz mal e eu adoro. Cheetos foi uma boa resposta. E você, Dani? Usar o celular. Usar o celular, excelente Então, eu resposta. teria uma redes lista sociais. também. É. Comer frango frito. Eu acho que usar o celular em horários que não preciso estar usando e sem atenção plena, eu acho que faz mal, mas realmente é um vício. E você, Vivi? Eu acho que o frango frito coreano é o meu mal maior hoje em O mal dia. maior de todos. Ai, gente, E o eu como seu? muita besteira, né? Eu não sou muito então ligada tamo junto, nisso. né? Eu bebo álcool, né? Então, socialmente, mas assim, Socialmente. a gente sabe que, né, é bom 0%, então... Eu acho que se eu for no médico, vai ser ao contrário dela. Vai ser o que você faz? Eu bebo todos os dias. Brincadeira. Você bebe muito, né? Meu Deus do céu. Então, vamos para outra pergunta.
Você já teve um cliente ou amigo que confundiu gentileza com obrigação? Começa por você, Vivi. Todo tempo. Se a gente não colocar limite, se torna isso com facilidade. Acredito que as pessoas, o comportamento de ser folgado na vida tem se ampliado bastante no universo, eu acredito. Se a gente não colocar o limite de quanto você está fazendo porque você é contratado ou porque você está dando um a mais, porque você é isso, as pessoas sentem em cima, assim, com certeza. Ainda mais como ela falou, achei bonito, né? Aí que elas se sentem mais confortáveis ainda de agirem assim. Então, E você, Dani? A gente é mulher, né? Servir tá no nosso, teoricamente, tá intrínseco. Então todo mundo tá pedindo o tempo inteiro tudo pra gente. Mas aí com não a gente resolve isso aí. o limite. Eu acredito nos contratinhos, né? Porque assim, eu trabalho no mercado financeiro. Eu costumo dizer que se eventualmente eu não responder uma mensagem, a pessoa pode achar que tudo acabou, tudo sumiu, tudo desesperou, tudo caiu. Então, eu combino. E muito assim, a gente tem que respeitar também. Às vezes a pessoa chega em casa de noite e lembrou. Eu falo, me manda. Se eventualmente eu estiver com acesso ao celular, eu vou te responder na hora. Se não, eu vou te responder no dia seguinte. Tudo bem? Então, assim, eu acho que eu não tive ainda essa percepção e essa sensação de ter essa questão. Não sei se é pelo nível do que é, porque eu comparo, vocês sabem, né? Infelizmente, dinheiro e vida estão aqui. As pessoas, elas matam por isso. Então, eu acredito que, assim, eu preciso estar disponível, mas, ao mesmo tempo, não é algo que me incomoda. E eu acho que a gente aprender a respeitar o que o outro também pode estar sentindo. Então, se ele teve tempo de me mandar mensagem sexta-feira, 10 da noite, que bom, porque foi ali que ele gerou uma dúvida e eu vou responder assim que eu conseguir e ele tá ciente disso. É complicado isso, né? Eu brinco, né? Ninguém morreu de marketing, talvez alguém tenha morrido. Mas assim, não é uma urgência, né? Você não é médico e aí você acaba entrando nessa ansiedade. Inclusive, eu sou essas que 10 da manhã, 10 da noite. Tem umas crises, né? É o meu perfil, Ju. É o meu perfil, ela tá falando de mim, na verdade. É brincadeira. Agora, não, eu acho que na época que eu advogava mais ainda, né? Porque aí advogado tem que entender de todas as searas, de todos os ramos do direito. A pessoa chega, né? Mas posso te fazer só uma dúvida? Mas essa dúvida, você vai analisar o processo inteiro para responder, né? E todas as matérias, né? Você chega na portaria do prédio, o cara, nossa, sabe o que é? Eu tenho uma ação trabalhista. Você é advogada, né? Eu falo, mas eu não faço trabalhista. Então você não é tão advogada. Então, não é muito advogado. Eu acho a mesma coisa com médico, né? Que é generalizado. Todo mundo vê médico e já vai tirar dúvida. Eu mesmo já fiz isso. É difícil, né, gente? Eu vou ter que pular, acho que é a última pergunta. Eu vou fazer um agradecimento, se der tempo, eu faço a última pergunta. Então, eu queria agradecer as nossas empresas patrocinadoras, Fitofórmula, Espaço Taori, Nefertiti Joias, Doutora Roseli Andrade, Umbu Espaço Terapêutico, Festa Escova Guarujá, e também os nossos parceiros aqui, que contribuíram com o nosso cenário, Lupinheira Arquitetura, Casa Rô, Caioa e Digital Impressões. Dani, vou te dar aquele minutinho final para falar pra gente aí, né, o que você achou do programa, o que tem de novidade vindo aí no Bitubami. Cara, eu acho que a gente tá no mês das mães, né? Eu acho que amanhã é dia das mães, né? Domingo, né? Então eu queria, na verdade, obrigada pelo convite, incrível a energia, tudo, o programa. Eu queria deixar um recado, assim, né, pra gente, quem tem uma amiga, mãe, principalmente na fase da primeira infância de 0 a 6, assim, oferecer aí um colo, um cuidado, uma passagem de vassoura na casa, fazer um suco de laranja. Eu acho que a gente tem que cuidar de quem cuida. Então, como eu não consigo estar em todas as casas do Brasil, que esse é o meu trabalho, se cada mulher ou cada homem que estiver ouvindo a gente puder ajudar uma mulher, principalmente na fase mais importante da vida da criança, que é a primeira infância, eu acho que é um bom recado pro Dia das Mães. Isso foi algo que foi falado, a gente foi falar de gravidez e aí a convidada, né, ela já tinha outro filho, já era o segundo, e foi um dos temas que ficou em alta, né, porque as pessoas querem ajudar do jeito delas, não com... eu acho que a gente... Você falou um pano na casa, uma louça lavada... Como a gente abriu com culpa, acho que é legal fechar com isso também, né, que fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu gostaria que nascesse uma mãe, nascesse uma ativista. Então, cada uma salvar o golfinho, salvar os cachorros, salvar as crianças, salvar a natureza, não interessa. Eu acho que cada uma pessoa que nascer, trazer uma causa justa para lutar, eu acho que a gente é metade da população do mundo, mãe da outra metade. Acho que a gente pode fazer muita coisa. Concordo 100%. E com isso a gente encerra Uma Puxa a Outra de hoje e já deixo o convite aí para vocês assistirem a gente todos os domingos às 21 horas aqui na TV Cultura Litoral. Até o próximo, tchau, tchau.